Mário Celso Petralha é um dirigente que, sem dúvida alguma, está na história do futebol brasileiro, é disruptivo, é um cara ousado, é um cara de personalidade, de visão e que merece elogios por todos os aspectos positivos da transformação do Atlético Paranaense como instituição, da mudança na relevância da marca, dos títulos expressivos que foram conquistados, da mudança de patamar. Nenhuma dúvida de que o Atlético Paranaense tem um antes e um depois muito nítidos, muito claros da passagem do Petralha pelo clube. Mas há aspectos negativos que precisam ser abordados. Além de críticas quanto a uma postura autoritária do Petralha em muitas situações, tem também um lado provocativo, um lado de pouco agregar num meio, num mercado onde você precisa ter diálogo, onde você precisa construir pontes, boas relações. Acho que esse sempre foi o calcanhar de Aquiles do Petralha. E atrelado a isso também um certo deslumbramento, um certo exagero nas percepções, nas leituras de contextos. Isso ficou claro na coletiva da apresentação do Fernandinho essa semana, que ainda está repercutindo e que vai ser tema do vídeo, porque o Petralha ele leva a discussão, o incômodo dele com o tratamento dado nacionalmente ao Atlético, a essa coisa do rótulo de clube grande, médio ou pequeno, ele extrapola isso para as raias do desrespeito institucional e o que é pior, assim, da visão meio que míope sobre grandeza de outros clubes. Então eu vou falar isso aqui no vídeo, eu vou pela ordem aqui das frases do Petralha na coletiva, porque o Petralha começa dizendo que incomodou muito a ele ouvir que o Fernandinho teve propostas de clubes grandes e as recusou antes de fechar com o Atlético Paranaense. E aí o Petralha diz o seguinte, abre aspas, para mim me desconforta muito que ele teve ofertas de clubes grandes. Nosso clube é grande. Teve ofertas de clubes grandes, você afirmou. Ele optou por um clube grande e todo o projeto que representa o Atlético, fecha aspas. Vamos lá. Eu acho que hoje, por tudo que o Atlético conquistou, pela estrutura, pela mudança de patamar e tudo mais, o Atlético é um grande do futebol brasileiro. Não é um gigante do futebol brasileiro, mas é grande. Eu julgo eu considero, eu trato o conceito de grande clube no futebol brasileiro de uma maneira um pouco mais elástica do que alguns. Alguns são mais exigentes, seletivos, reduzem mais esse grupo. Eu acho que, por exemplo, você desconsiderar clubes que já foram campeões nacionais, como o Coritiba, que é o rival do Atlético, o próprio Atlético, que já foi campeão do Campeonato Nacional e da Copa Nacional. Você desconsiderar um Bahia, você desconsiderar um Sport, você desconsiderar um Guarani como clubes de histórias grandes do nosso futebol, além dos ídolos que jogaram por esses clubes, né, dos caras que vestiram essas camisas, das torcidas que eles mobilizam dentro das suas regiões, eu acho que vários conceitos entram na hora da gente definir grandeza e por isso o meu grupo, aí é a minha visão, a minha prateleira, o meu ranking, a minha caixinha de grandes, tem vários, além dos 12 que muita gente coloca. Outros são mais exigentes hoje, mais rigorosos dos critérios, e já reduzem esse grupo a menos de 12. Tem gente que olha os 12 lá e fala, nem 12 grandes a gente tem. Eu não vejo assim, respeito. Neste ponto, tô com o Petralha. O Atlético é um grande. Assim como outros grandes clubes quiseram o Fernandinho, o Atlético, que é grande, na minha opinião, concordo com o Petralha, quis também, foi lá e trouxe o Fernandinho. Beleza. Aí ele se empolga e começa a citar outros clubes, fazendo uma comparação com a situação do Atlético e as situações que esses clubes estão vivendo, clubes de grande expressão, mas que têm dificuldades financeiras, e começa a levar a conversa para um caminho que eu não entendi, assim. Não entendi. Aí começa a virar conversa de doido, conversa de maluco. Desculpa, Petralha, desculpa. E o torcedor atleticano sabe que isso aqui não é nada desrespeitoso com a instituição, é só a maneira como eu vejo e como muita gente acho que vê. O patamar onde está o Atlético e onde estão os rivais dele nacionalmente. Porque aí ele continua dizendo o seguinte, abre aspas, não tem nenhum projeto. Façam uma análise do Rio Grande do Sul ao Nordeste, para não falar do Norte, porque realmente, 3 pontinhos. Se tem algum projeto com a viabilidade do Atlético Paranaense, pegue os 2 gaúchos, endividados, problema deles.
Não temos nada com isso e isso não me compete analisar. Fazemos o benchmark de todos os clubes todos os anos, analisamos todos os balanços. Daí o Paraná, não vou falar dos co-irmãos, vocês conhecem muito bem. Pulei Santa Catarina, porque não tem representatividade de clubes grandes. Aí ele fecha aspas. Aí ele continua. Abre aspas. Aí você vai para São Paulo. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que vocês têm consciência que levam anos, décadas, que é a formação da torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? O Santos não tem teto. Baixou o seu teto porque está quebrado. O Corinthians baixou o seu teto porque está com problema. O São Paulo baixou o seu teto porque está com problema. Tanto que o Daniel Alves saiu de lá porque o salário era muito alto. Ainda quem mantém um teto alto é o Palmeiras, pela mecenas que tem. A Leila quer ser campeã do mundo porque é uma piada, um meme. O Palmeiras não é campeão do mundo e ela quer quebrar isso. Fecha aspas. Depois eu continuo quando ele falar dos cariocas aqui. Primeiro, tratar a parceira do Palmeiras, que era apenas uma parceira no início, virou hoje presidente do clube, e usar a expressão mecenas como algo pejorativo, eu acho infantilidade. É um negócio, o futebol é um negócio, o investidor está lá para obter lucro, e se esse investidor puder atrelar o retorno financeiro com a satisfação pessoal, o amor pelo clube, do coração, pelo clube pelo qual ele se identificou em algum momento da vida, mesmo que seja só na fase adulta, enfim, isso é do jogo. Né? Grandes potências mundiais hoje são o que são porque têm grandes investidores, os tais mecenas. Tratar isso como algo negativo é muito infantil, é uma visão de quem não conseguiu ter o mesmo. Né? Imagino que se o próprio Petralha tivesse uma realidade financeira que o possibilitasse colocar grande parte do seu patrimônio pessoal no Atlético, para transformar o Atlético numa potência nacional e internacional, ele o faria. Ou se um outro grande atleticano com a mesma condição financeira da Leila Pereira, do Abramovich da vida, do Sheik do PSG, sei lá, botasse grana no Atlético, o Petralha não ia recusar. Então, né, eu não entro nessa. E sobre o meme, assim, é mais do que isso, o Petralha. É uma obsessão esportiva, é um grande objetivo. Ser campeão mundial. E acho que o Palmeiras, com a expressão que tem, com a história que tem e com o investimento que tem, deve perseguir isso. Você, Petralha, estabeleceu uma meta de até 2024 tornar o Atlético Paranaense campeão mundial. O Palmeiras tem a mesma meta. Só que como os outros rivais, diferentemente da situação do seu estado, os três rivais do estado de São Paulo do Palmeiras, os três grandes rivais, já conquistaram o título mundial e por isso fazem o meme. No Paraná, nem o Atlético, nem o Coritiba, nem o Paraná. Então é óbvio que você não vai viver essa realidade. Mas você está perseguindo a mesma coisa. Você fala aos quatro ventos a mesma coisa, o mesmo objetivo. Então não entendi. E aqui o pior é quando ele fala do Santos, né? Porque essa frase isolada, fora do contexto, sem deixar claro qual é o ponto específico da comparação, essa frase é muito ruim. Essa frase deturpa a leitura correta do que representam para o futebol brasileiro. E aí, mais uma vez, com extremo respeito à história do Atlético Paranaense. Mas não dá em termos de representatividade. E até o Petralha diz isso ali no início, ele dá a entender, né? Não naquela coisa que vocês sabem que levam décadas, que é a formação de torcida. Não é só isso, Petralha. Em termos de história, de ídolos, de contribuição para o futebol brasileiro, de títulos conquistados e também de tamanho de torcida, não dá para comparar. E eu não sei se a minha geração e a próxima ainda conseguirão ver essa distância diminuir. A distância entre Atlético e Santos, na questão financeira, diminuiu, sem dúvida diminuiu. Acho que o Atlético hoje é um clube mais organizado, mais bem estruturado. A distância em relação a estádio, nenhuma dúvida, o Atlético tem um dos estádios mais modernos do continente, o Santos está tentando agora ver o que pode ser um novo estádio na Baixada Santista, porque a Vila Belmiro tem o seu charme, tem o seu impacto em resultados, sem dúvida, é um grande caldeirão, mas hoje está muito atrás das grandes arenas e o Santos perde faturamento com isso. Então o Santos está atrás nesse quesito. Centro de treinamento, o Atlético tem uma estrutura de ponta, inegável. Salários em dia, o Santos vende o almoço para pagar o jantar, o Atlético não, o Atlético está confortável nessa questão. Nesses quesitos sim, mas em todos os outros, nos quesitos esportivos,
Não dá. Na relevância da marca, no alcance nacional da marca, eu acho que isso tem um método. Quando o Petralha traz esse tipo de debate, quando ele provoca esse tipo de debate, esse vídeo só está saindo por causa dessa declaração. Nós estamos falando nacionalmente do Atlético Paranaense. É meio que impor na marra o Atlético Paranaense, colocar na marra o Atlético Paranaense na pauta nacional. Isso o Petralha faz de maneira muito inteligente. Só que a gente não vai necessariamente concordar e comprar o discurso. A gente vai apontar as contradições, a gente vai apontar o que realmente tem algum sentido e o que é viagem pura. Dizer que o Atlético passou o Santos de trator sem especificar exatamente no que, dando a entender que o Atlético só está atrás do Santos, a frase é muito clara. O Atlético só não passou o Santos naquilo que vocês têm consciência que levam anos, décadas, que é a formação da torcida. Não é só nisso, é em muito mais coisas. E não sei se verei o Atlético passar. Acho que o Atlético é ambicioso o suficiente, organizado o suficiente, consciente o suficiente do caminho que tem que trilhar, tem todas as condições de perseguir esse objetivo. Mas leva décadas, leva bastante tempo. Não é tão simples assim. Aí ele fala do Rio de Janeiro, que para mim é outra viagem, porque ele coloca os 4 grandes do Rio praticamente no mesmo patamar e eles não estão. E as situações no Rio são muito diferentes. Abre aspas. Vá para o Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Vá para Minas Gerais e depois esqueça o resto. Fecha aspas. Assim, primeiro, Flamengo do Rio de Janeiro. Flamengo hoje é uma das grandes receitas do futebol sul-americano. É um clube organizado, é um clube que reduziu imensamente a sua dívida, tem uma arrecadação gigantesca, tem um dos elencos mais caros do continente e de 2019 para cá começou a ganhar títulos de muita expressão e em sequência. 2 títulos brasileiros, um título de Libertadores, os seguidos títulos no Rio de Janeiro. O Flamengo é uma força hoje dominante no futebol brasileiro. Em 2021, o Flamengo esteve perto de ganhar a Libertadores. Uma falha individual, perdeu a final da Libertadores, mas estava lá na segunda decisão dele em 3 anos. Assim, o Flamengo cometeu os erros no futebol em 2022. Teve uma reformulação que atrasou, que demorou para ser feita. Está na cara, isso hoje está muito evidente. Erros que o Flamengo tem totais condições de corrigir para a sequência da temporada e para 2023. Mas o Flamengo foi um clube que passou por um doloroso processo de saneamento das dívidas, de mudança do patamar financeiro do clube. O Flamengo era um mau pagador. O Flamengo tinha fama de um clube desorganizado, de um clube que não honrava compromissos. E hoje todo mundo quer jogar no Flamengo. A verdade é essa. Hoje o Flamengo é um grande carro-chefe do futebol carioca. Não dá para o Petralha chegar e dizer, no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, tudo. Não. O Flamengo muito acima dos demais. Botafogo e Vasco, virando SAF agora, tem tudo para no médio prazo começarem a brigar de novo com o Flamengo em âmbito estadual para depois tentarem alguma coisa em âmbito nacional. Se o Petralha me fala especialmente de Botafogo, Vasco e Fluminense, estou plenamente de acordo. O Atlético hoje é um clube mais organizado que esses 3. Esses 3 tiveram que ser vendidos para conseguirem sobreviver, porque o Botafogo não teria 2022 provavelmente se não fosse o John Textor. E o Vasco talvez não teria 2023, 2024 se não fosse a SAF que está chegando, o grupo que está chegando para investir no clube. Mas também, nos demais quesitos, se ele quisesse fazer a mesma comparação, se ele quisesse usar o mesmo termo que usou contra o Santos, passamos de trator o Botafogo e o Vasco, ele não usou, mas também seria um erro grave da parte do Petralha. O Botafogo não ganha um título de muita expressão, de expressão nacional, desde 1995. Mas ainda, para a história do futebol brasileiro, é um clube de enormes serviços prestados, com ídolos, com uma torcida nacional, com títulos que conquistou no passado, com uma marca que ainda tem um alcance maior que a marca do Atlético Paranaense. Então, só para fechar, eu acho que esse vídeo tinha que ser feito não para depreciar o Atlético, muito pelo contrário, para reconhecer aqui todos os méritos de um cara que sabe muito bem o que está fazendo quando dá esse tipo de coletiva. Ele está brigando pelo que é dele, ele está brigando pelo clube dele. Ele quer colocar o clube dele em destaque Brasil afora. Ele quer mostrar, e isso o discurso começa a convencer, o discurso tem esse poder, né? Você vai vendendo uma ideia ou uma versão repetidas vezes, aquilo vai fazendo eco e aquilo passa a fazer sentido na cabeça de muita gente. E é isso que o Petralha tenta fazer. Olha, nós estamos aqui no Paraná e a gente briga com todo mundo. A gente está aqui para
O Atlético foi campeão da Copa do Brasil em 2019, no ano do auge do Flamengo, dessa geração de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, eliminando o Flamengo na campanha e depois ganhando do Internacional com aquele jogo maravilhoso dentro do Beira-Rio. Então o Atlético mostra, assim, esportivamente, a gente briga com todo mundo e isso é verdade. Isso é verdade. O Atlético Paranaense hoje disputa as competições do Brasil, principalmente as competições de mata-mata. Se a gente pegar os últimos anos, o Atlético teve dificuldades na Liga Nacional, mas tem performances bem interessantes nos mata-matas. Ganhou Sul-Americana ano passado, ganhou a Copa do Brasil, já tinha ganho uma outra Sul-Americana recentemente. Beleza, estamos de acordo. O Atlético é uma realidade hoje, uma realidade competitiva. Agora, tem história, relevância nacional, peso de camisa, tamanho de torcida, ídolos, contribuição para o nosso futebol. É tanta coisa que define uma escala de grandeza. O Atlético é grande? É grande. É gigante como o Santos? Mesmo com o Santos quebrado? Ainda não. Pode ser um dia? Acho que pode. Mas o Petralha sabe. Ele não quis falar sobre isso abertamente, mas ele sabe que leva tempo. Mas talvez um discurso sendo batido e repetido tantas vezes ajude a passar a sensação de que isso levará menos tempo e isso pode ser benéfico para o projeto. Petralha não é bobo, sabe muito bem o que faz, só que a gente também não é e aponta o que está correto e o que não está correto no discurso. Ele não está 100% louco, mas tem coisa aqui, Petralha, com todo respeito, que não bate, você sabe que não bate. E aí, concorda? O vídeo ficou grandão, né? Nossa! Deixe seu like no vídeo aí, dá essa força pra gente. Deixe seus comentários. Petralha tá viajando ou ele tá certo? E também se inscreve aí no canal ativando o sininho das notificações. Valeu!